E aí, pessoal, tudo bem? Sempre bom poder estar com você aqui mais uma vez para a nossa aula, né? Para o nosso estudo da Bíblia. E hoje, olha, deixa eu acertar minha câmera aqui, tal, aí melhor. A falar em câmera, né? Deixa eu explicar uma coisa. Eu sei que a minha situação aqui é um pouco precária, né? Eu estou trabalhando praticamente com o básico do básico em termos de iluminação, em termos de áudio, em termos de vídeo. Até mesmo o ambiente aqui é a minha casa, né? Mas eu não vou deixar de fazer o que eu gosto de fazer e o que eu sei que é importante fazer, principalmente para aqueles que querem aprender, por causa do equipamento em si. Na verdade, eu me inspirei muito no presidente Bolsonaro. Quando eu assisti aquelas lives dele lá, bem precária, né, bem amadora, e ele foi eleito fazendo aquele tipo de lives, né? Então, se vê que tudo era muito precário, ruído, som, barulho. E eu pensei comigo, pô, se o cara que é deputado na época, né, ele era deputado federal, estava se lançando a candidatura a presidente, né, usando uma coisa assim muito básica para poder, no certo sentido, é pregar a mensagem dele, e ele foi eleito com base nisso. A gente às vezes fica esperando, né, situação, o vento favorável para a gente colocar o navio da gente, o barco da gente no mar. É uma coisa muito errada. Então, eu tenho o básico, então por que eu vou ficar aguardando? Quando a coisa melhorar, né, financeiramente, então eu poderei comprar uma iluminação melhor, poderei dar um trato, quem sabe ter um estúdio próprio, melhorar o áudio, o vídeo, né? Então eu quero me desculpar aí. Às vezes se ouve até a latida do meu cachorrinho, né? O Bill, tá lá embaixo. Esses dias eu estava fazendo um áudio e ele vazou ali pela porta e veio aqui e ficou na minha perna, ficou me chamando a minha atenção. Tá num desses vídeos que eu já gravei aí. E eu não ia parar o que eu estava falando, né? Não ia parar o ritmo, né? A gente tá numa velocidade e parar para poder lidar com isso. Então, vai assim. E eu sei que o vídeo e o áudio estando relativamente bom, dá para manter. E vocês sabem que hoje em dia é assim mesmo, né? Inclusive com essa ascensão do YouTube, né, das redes sociais, todo mundo tem colocado aí o que acha interessante. E você às vezes entra no YouTube e você vê aqueles vídeos bem mal gravado mesmo. Então esse aqui está assim, não está péssimo, eu sei que está ruim, mas pode melhorar. Eu preciso acertar minha câmera aqui, aí, legal. Tá certo? E olha só, eu quero hoje trazer assim um assunto interessante que mandaram para mim. Eu tenho assim um grupo da igreja, né? E tem algumas pessoas que frequentam esse grupo e depois frequentam os estudos bíblicos que são dados às quintas-feiras. E eu recebi esses dias um áudio, né, de um rapaz que trabalha no Uber aqui da cidade. E ele tem assim um histórico, né? A família dele, testemunha de Jeová, a esposa dele, testemunha de Jeová, a mãe, o pai, né? O pai, testemunha de Jeová, o sogro, aliás, né? Testemunha de Jeová. E ele está frequentando as reuniões, ele está participando do evangelho. E como ele trabalha de Uber, né? E ele pega muita gente e tal, ele sempre está comentando alguma coisa sobre a Bíblia, sobre Deus, falando sobre religião. E quando puxa um assunto com ele, então quando o rádio dele está ligado em alguma programação assim, então sempre surge essa oportunidade. E esses dias ele mandou para mim, curiosamente, ele mandou para mim um texto de Levítico, no capítulo 16, no verso 10, que fala de Azazel. Azazel. Eu sou muito sincero, eu nunca tinha parado para pensar no texto que ele me chamou a atenção. No livro de Levítico, que é o livro de Moisés, eu acho que é o terceiro livro da Bíblia, do Pentateuco, mostra o ritual
do sacrifício pelo pecado do povo. Como Arão deve entrar no santuário. Levítico 16. Nós somos da nova aliança, a gente não pertence mais à antiga aliança, mas a antiga aliança ela retrata, ou ela retratava, como diz lá em Hebreus, é uma sombra daquilo que ia acontecer. E às vezes você, olhando para a sombra, você pode aprender com ela. E é o que eu faço com o Antigo Testamento. E ele mandou esse texto de Levítico 16, verso 10, que fala desse Azazel. Depois eu fui ver lá no Google. Antigamente, o dicionário Aurélio era chamado de pai dos burros. Hoje é o Google, né? Eu fui ver lá no Google a referência desse Azazel e depois descobri que é Azaziel. Então é assim, nós temos aqui Arão, que é o sumo sacerdote, era o sumo sacerdote no deserto junto com os israelitas, Moisés. O tabernáculo, né, que aqui é chamado de santuário, que era aquela tenda onde tinha vários apetrechos, várias mobílias, cada mobília simbolizando, significando algo que apontava para a nova aliança. Preste atenção. Todo o santuário, até o preguinho de prata colocado lá no varal que fazia cerca do lado de fora do santuário, do tabernáculo, até aquele preguinho de prata tem um significado. E o tabernáculo todo, né, o santuário todo, a tenda da congregação, como era chamado também, tudo nele tem um significado apontando principalmente para Jesus. Tudo praticamente no santuário apontava para Jesus. Por exemplo, quando você entrava no santuário, a primeira mobília que tinha ali do lado de fora da tenda da revelação, porque era assim, tinha a cerca, né, que era feita de tecido. Aí o santuário, você entrava ali, que é chamado de primeira tenda, então se passa por ela, é a primeira porta, né? Aquela porta ali, se passa por ela. Essa porta é interessante, essa porta era chamada de O Caminho, né? O Caminho. Aí tinha um espaço ali, do lado de fora, né, a céu aberto, e a primeira peça que aparecia ali era o altar do holocausto, feito de bronze. E era a maior peça de todas as peças, de todos os móveis, objetos que tinham no tabernáculo. Aquele ali era a maior mobília, podemos dizer assim. Era, na verdade, uma grande churrasqueira de bronze, muito bem trabalhada. E era a maior peça, a mais pesada. E aquilo ali simbolizava a cruz, porque ali que eram jogados os animais para serem sacrificados, mortos, a fumaça subia para o céu como um sacrifício a Deus. Então todo dia ali era sacrificados animais de manhã ao meio-dia e 3 horas da tarde, todos os dias. 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde. 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, era sacrificado um animal ali para Deus, para a oferta, né, para buscar o favorecimento, o favor de Deus, o perdão de Deus, a bênção de Deus. É assim que a coisa acontecia diariamente. E aqui em Levítico 16, onde aparece esse Azazel, que depois eu descobri que é Azaziel, diz que o Arão, que era o sumo sacerdote, ele recebia, depois que ele vestia a sua túnica, está aqui no verso 4, a túnica sagrada de linho e calças de linho sobre a sua carne,
cingir-se-á com o cinto de linho e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas. Por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. Depois Arão, ó, o verso 6 do capítulo 16 de Levítico. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele e fará expiação por si e pela sua casa. Então a primeira coisa que Arão tinha que fazer é pegar um novilho, antes de começar todas as atividades ali no santuário, a tenda da revelação, da congregação. Ele tinha que sacrificar um novilho para ele, em favor dele e em favor da sua família. Depois de tomar banho, estar com a roupa limpa, pés descalços, ele não podia vestir nada, ele tinha que entrar no santuário com os pés descalços, sentindo a poeira do deserto, do chão. Ele entrava lá, aí ele oferecia aquele novilho, né? Depois oferecerá o novilho da oferta pelo pecado dele e pelo pecado da sua família, o qual será para ele e fará expiação por si e pela sua casa. Porque tem pecados que eu cometo, são pessoais, mas existe pecado que é coletivo, é da minha família. A minha família me educou a pecar daquele jeito. Sabe que tem essa cultura familiar na Bíblia. E é uma coisa que talvez eu fale um pouco mais sobre isso, que a gente precisa às vezes ficar atento à cultura da nossa família. A cultura familiar às vezes nossa é pecaminosa, ela nos adestrou, ela nos condicionou a práticas e a pensamentos que são contra o Espírito de Deus. Então o que ele fez? Não vou me prolongar nisso agora, porque quero deixar isso mais para frente. Aí ele oferece, também tomará 2 bodes e os porá diante do Senhor na porta da tenda da revelação. Então depois que ele fazia o sacrifício do novilho, que ele já estava vestido, ele ia lá na porta da tenda, que era chamada porta do caminho. Sabe que as 3 portas da tenda, a tenda do tabernáculo, o recinto do tabernáculo, tinham 3 portas de entrada até o Santo dos Santos, lá dentro. Então eram 3 recintos. O primeiro recinto, a porta se chamava Caminho. O segundo recinto, a porta se chamava Verdade. E o terceiro recinto, lá dentro, a porta se chamava Vida. Por isso que Jesus disse lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse isso por acaso, ele tinha na sua mente as 3 portas do santuário, porque lá dentro, no Santo dos Santos, no mais interior da tenda, era onde Deus se encontrava com o sacerdote. Por isso que ele diz, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, porque eu sou a porta, eu sou o caminho, a porta verdade e a porta vida. E ninguém se encontra com o Pai. Ninguém entra lá na presença do Pai, de Deus, se não for por mim. Olha, talvez um dia eu dê um estudo aqui sobre o tabernáculo, é extremamente produtivo, abre assim a nossa compreensão de muitos textos do Evangelho e da Bíblia. Mas voltando ao texto aqui do Azazel, então ele voltava, pegava os 2 bodes que estavam ali na porta, chamada Caminho, a primeira porta, tinha 2 bodes, e os colocava na tenda da revelação. Arão lançará sortes sobre os 2 bodes. Então ele lançava sorte, não sei como que era na prática isso, ele usava alguma pedra, alguma moeda, alguma contagem, não sei como ele fazia isso. Ele lançava sorte, uma pelo Senhor. Então um bode ali era para o Senhor. E a outra por Azazel. Azazel.
Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Então aquele bode que caiu para Deus ia para o sacrifício lá dentro do altar. E o outro bode, que era para Azazel, ou como eu vi depois, Azaziel, o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Esse segundo bode, um era para o sacrifício lá dentro do altar, na tenda, ia morrer lá. O outro era para ser jogado no deserto. Já ouviu falar de bode expiatório? É esse bode aí que era para Azazel. Na prática, depois você lê na frente ali, não vou ler tudo, não dá tempo, mas na prática o sacerdote pegava e colocava a mão sobre o bode e confessava, jogava sobre o bode todos os pecados que ele sabia que acontecia ali no meio de Israel. Todos os pecados, aquelas tendas, todas aquelas barracas montadas onde tinham famílias e as pessoas durante o mês vinham falar e contar as histórias. Era como se um padre, né, no confessionário via falar e tal. Então tudo que ele sabia e que ele lembrava, ele colocava a mão em cima do bode e confessava e falava: agora eu estou transferindo para você esses pecados. Aí pegava o bode, alguém, né? Eu acho que um levita pegava o bode, ia lá para o meio do deserto, bem longe da tenda da congregação, e soltava ele lá. E lá era para ele se encontrar com Azaziel. Esse bode praticamente morria, né? De fome e de sede no meio do deserto. E pronto, acabou a história. Quem é esse Azazel? Quem é esse Azaziel? Ora, eu fui ver quem que era. Interessante, se lembra que eu tenho falado como que, quase que insistentemente, que a gente tem que escolher uma Bíblia boa. Se você puder ter várias versões na sua casa, é melhor ainda, umas 4, 5 versões. Ontem eu peguei aqui e coloquei uma pilha, né? Pus uma pilha aqui de Bíblias que eu tenho. Algumas já perdi, né? Dos Testemunhos de Jeová eu perdi, dos Espíritas Kardecistas eu perdi. Que é a católica também, eu tenho uma católica mais simples, mas eu tenho uma bonita também. Então eu sempre vou pesquisar os textos, quando eu acho algo interessante, eu quero saber o que as Bíblias dizem. Eu coloquei até aqui uma da versão inglesa, do King James, e uma versão da espanhola, porque eu gosto um pouco, eu gosto desses idiomas, então eu vou lá pesquisar o que essas Bíblias dizem. E realmente há uma diferença muito grande. Já acho que é o quarto, quinto vídeo que eu estou falando aqui sobre a importância disso, de você ter uma boa versão da Bíblia na sua casa, que você use ela, que seja assim, que possa ser praticamente, ela possa assim convergir, né, nessa Bíblia o melhor das versões. Por quê? Porque se você pegar a Bíblia atualizada, que é essa que está aqui comigo, o nome Azazel não aparece. Olha o que diz no verso 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bode emissário. Fui no Torá, eu tenho uma Torá também, falei aqui, né? Tem uma Torá. Lá no Torá também aparece bode emissário, bode enviado com uma missão, né? Emissário. Só que há outras Bíblias, como a que eu tenho, que é a revisada, e a Bíblia também, NVI, também aparece o nome Azazel. Azazel. Quem que é esse Azazel? Azazel, aí eu fui lá. Porque no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, você pode baixá-lo em PDF, tem na internet, gratuito, e eu tenho ele também, né? Já li alguns textos do livro de Enoque.
foi muito lido. Enoque foi muito lido e respeitado. Esse livro de Enoque, ele foi lido e respeitado pelos rabinos e pelos apóstolos. Inclusive Judas, o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Judas, não é o Judas Iscariotes. Judas, Pedro também e Paulo comentam sobre Enoque, falam sobre Enoque. Então aí, antigamente a gente não tinha acesso ao apócrifo de Enoque. Agora, com a internet, com os achados, né, dos escritos de Qumran, apareceu o livro de Enoque e todo mundo pode acessar o livro de Enoque. É um livro complicado, muito difícil. Ele é mais difícil de entender do que o Apocalipse. E para falar em Apocalipse, eu quero convidar você, porque eu estou começando uma série de aulas sobre o livro do Apocalipse, né? Então você está convidado para participar uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Eu estou começando ainda, então já dá para você começar também comigo. Só que ele é muito mais difícil do que o livro do Apocalipse. O livro de Enoque, o apócrifo de Enoque, ele não foi colocado, né? Ele não foi inserido no cânon da Bíblia, né? Desse conjunto de livros da Bíblia, porque como ele não foi muito entendido, ele é de um alto valor cultural, histórico para Israel, e também no sentido prático da palavra, como os judeus sempre tiveram assim medo, né, de compartilhar as coisas com povos pagãos, gentios como nós, então eles não colocaram, deixaram de fora, mas em nada ele atrapalha o cânon da Bíblia. Então eu fui lá ver o livro de Enoque e aparece esse Azazel. E na verdade lá ele é chamado de Azaziel. Azaziel. Em Gênesis capítulo 6, os anjos, haviam 200 anjos, são chamados de vigilantes. Isso daí você vai ouvir, você vai ler lá no livro de Enoque. Em Gênesis capítulo 6, quando Deus resolve acabar com o planeta, o dilúvio, né? Já começa a aparecer Noé ali, tal, e ele fala: eu vou acabar, estou me arrependido de ter feito esse pessoal aí, só fazem o que não presta, vou acabar com tudo. Ali, em Gênesis 6, diz que os anjos vigilantes, é Enoque que explica isso. Na nossa Bíblia não está muito claro isso daí, mas no livro de Enoque aparece. Eu não sei por causa, eu fico às vezes pensando, eu sei um pouco por quê, mas a nossa Bíblia ela foi assim muito alterada, omitida em algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia atualizada aparece emissário, bode emissário, bode com uma missão. Esse é um entendimento, bode com uma missão. Mas aqui na minha Bíblia aparece que o bode era para ser para Azazel, que é o Azaziel. Esse Azaziel, então voltando para eu terminar, ele era um anjo caído. Ele fazia parte daqueles 200 anjos que ficaram responsáveis em tomar conta da civilização humana nos dias que antecederam o dilúvio. Antes do dilúvio, Deus escalou, né, digamos assim, Deus escalou 200 anjos para ajudarem a civilização, para protegerem a civilização, para orientarem a civilização, porque a civilização, no aspecto histórico da coisa, ainda era muito criança, muito jovem, muito adolescente, né? Ainda estavam se desenvolvendo, né? estavam evoluindo. Aí Deus colocou aqueles 200 anjos assim como um babás, né, para tomar conta da civilização. Só que esses 200 anjos, em vez deles tomarem conta da civilização, eles começaram a olhar para as mulheres e despertou neles o desejo sexual. Eu estou simplificando, porque tem mais coisas envolvidas nisso, mas é o que diz lá na Bíblia e é assim que eu vou, por enquanto, deixar. Então começou a despertar naqueles 200 anjos desejo pelas mulheres e de ter uma relação física, sexual com as mulheres. E eles perceberam também que as mulheres tinham aparelhos, ou melhor, a mulher tem aparelho reprodutor, coisa que não tem nos anjos, porque anjos
são seres assexuados. Anjos, até onde a gente sabe, só no pronome e no gênero masculino na Bíblia. Não tem anja, tem anjos. E por ser só de gênero masculino, Deus não deu a eles aparelho reprodutor. Quando Deus criou os anjos, Deus criou, todos de uma vez só. Não foi como a humanidade, né, que é criada por reprodução, né? Tem que haver ali o relacionamento sexual, aí existe a concepção, aí tem que aguardar mais 9 meses para o feto se desenvolver no útero da mãe e a criança nascer. Anjos não, anjos foram criados todos de uma vez só. Então não tem anjinho, né, menininho, pequenininho anjinho. Não tem anja, né? Tem anjos, criados todos como um exército foi criado. Mas esses 200 anjos, eles observaram que a mulher era um ser peculiar, singular. E eles começaram a sentir desejos pelas mulheres. E começaram também a perceber que elas poderiam reproduzir a sua espécie. Elas poderiam reproduzir a sua espécie. Então eles se materializaram, esses 200 anjos, e se misturaram com as mulheres, com a raça humana. Nessa mudança, nessa metamorfose que eles decidiram fazer sem Deus participar, não havia. Aí se fala, mas Deus sabia. Os anjos são livres também. No certo sentido, existe um livre arbítrio entre os anjos. As leis são diferentes, né? As leis mudam um pouco em relação a essa questão de livre arbítrio, mas até onde a gente sabe, os anjos têm esse poder de materialização. Eles tinham, pelo menos. Agora, talvez não mais. Ou tem ainda. Eu vou falar sobre isso nos alienígenas, né? Os alienígenas. O Bill tá latino lá fora. Os alienígenas. Eu quero falar um pouco sobre isso também numa outra aula, sobre os alienígenas, né? Disco voadores, tal. Tem na Bíblia? Não tem? Você acredita? Não acredita? Tá, mas voltando aqui para a gente encerrar. E entre esses 200 anjos estava o Azaziel. E quando eles se materializaram, eles deixaram, como diz lá em Judas, e Pedro também fala, deixaram a sua posição e se degeneraram, se reduziram, deixaram o seu ministério, deixaram o seu posto, deixaram a sua natureza angelical para se misturar aos anjos. Por causa disso, foram amaldiçoados. E eles sabiam que não podiam fazer isso, esses anjos. Eles sabiam que não podiam fazer isso, mas eles fizeram assim mesmo. Assim como os seres humanos sabem de muita coisa que não deve fazer e faz. Eles fizeram. E eles fizeram um pacto entre eles. Acho que lá em Enoque está chamado de pacto de maldição, ou eu não lembro o termo agora, mas tem lá um termo no livro. Eu preciso reler o livro de Enoque para eu poder falar sobre isso, porque eu estou fazendo uso da minha lembrança aqui, né? Eles fizeram um pacto de maldição, porque eles sabiam que uma vez que eles se materializassem e transassem com as mulheres, eles não iam poder mais voltar para o posto original deles. Então eles fizeram um pacto entre eles, uma aliança, um acordo, de que eles iriam assumir a maldição daquela decisão e que eles iam gerar filhos, sim. Querendo Deus ou não, eles iam gerar filhos, anjos, como eles. Eles queriam ser pais, é o que na verdade dá para entender. E eles geraram, de fato, os nefilins. Já ouviu falar dos nefilins? Gigantes, homens de 3, 4, tem registro até de 5 metros de altura. Imagine. Foi achado ossada, tem ossos, fósseis. Se você procurar na internet, você vai encontrar fotos de fósseis de nefilins. 5 metros de altura, gigantes. Foi os filhos desses anjos, os vigilantes.
e Azaziel era um desses. Aí, como eles se materializaram, ficaram com o corpo físico, eles morreram, conheceram a morte. Só que o espírito deles não foi recebido mais por Deus. Lucas não, mas Judas e Pedro fala que alguns deles foram guardados em prisões eternas. Estão acorrentados em prisões eternas. E outros, mitos e lendas agora, mas é o que dá a entender aqui, foram deixados soltos, vagantes. E eu acredito nisso. Eu acredito que tem muitos espíritos desses anjos caídos, esses anjos chamados de nefilins, não somente os nefilins que eram filhos, mas os próprios guardiões, vigilantes, que estão soltos. E esse Azaziel, ele era tido na crença mesopotâmica, na crença dos dias do deserto, aqui no livro de Levítico, que esse espírito do Azaziel, desse anjo caído, estava vagando no deserto. E esse bode expiatório, esse bode que levava os pecados das pessoas ali na tenda da revelação, tinha a missão de se encontrar com esse Azaziel também. Não é uma coisa interessante? Pois é, isso é estudo da Bíblia. E é a razão pela qual às vezes a gente tem 2, 3 versões, porque tem Bíblia que não fala dele, mas tem Bíblia que aparece aqui o Azaziel. Tá bom? É sempre bom então estar com você. Eu gostaria que você desse um seu like aqui no nosso canal, o seu joinha também, que você nos perdoasse, né, pela basicalidade do nosso estúdio, do meu estúdio aqui, né, da gravação, luz, o Bill latindo lá fora às vezes, que você desconsidere tudo isso e fique apenas com o conteúdo da palavra, tá bom? Ó, mais barulho, tá? Então eu estou terminando por aqui, eu espero tê-lo comigo. Divulgue esse canal, compartilhe esse vídeo, coloque aqui embaixo o seu like, se inscreva, aperte o sininho e eu espero tê-lo comigo na série do Apocalipse que eu estou iniciando aqui no meu canal, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e a gente se vê por aí. Tchau!